Fala pessoal, estamos de volta aí. Hoje eu resolvi preparar uma aula para vocês aí de última hora, fazendo uma introdução no ambiente gráfico, uma coisa que eu já venho falando há algum tempo e a gente tem que dar o primeiro pontapé, né? A gente tem que começar. Eu venho pedindo aí para vocês estudarem, né? Os vídeos aí de banco de dados. Isso é muito importante, porque assim, eu não quero pegar a aula aqui para ficar enfeitando pavão, né? Então não vou ficar fazendo 10, 20 aulas com vocês, ensinando a fazer coisas simples demais, porque a experiência que eu adquiri diz o seguinte, que você aprende mais na dificuldade, ou seja, fazendo realmente coisas mais avançadas, tá? Então é claro, eu vou estar passando para vocês várias dicas, né? Como fazer, e aí vocês vão pegar, vão ensinar o caminho das pedras e aí vocês vão desenvolver isso, tá? Até porque assim, se você for fazer um curso de C Sharp, por exemplo, um curso de ASP.NET, né, nem neste curso você vai aprender todos os comandos, todos os recursos existentes, porque você ficaria num curso por uns 2, 3 anos, tá? Então, isso não existe, tá? E também eu não vou ser idiota de falar para vocês aqui que eu vou ensinar o caminho mágico para vocês, que vocês vão sair programando, né? 100% aí né, como o pessoal tosco aí vende aí, olha, em uma semana sai programando como profissional. Então não é assim. Mas tem que começar, tá? Então, o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos pegar aquele programa que nós fizemos, tá, no console, e nós vamos aplicar ele numa IDE gráfica. Nós vamos fazer uma interface gráfica, tá? Então é exatamente o que nós fizemos. Bom, aqui só para vocês recordarem aqui. Vocês devem ter isso guardado. Então lembra, eu colocava um nome, né? Onde eu colocava Andrei, por exemplo, Gonçalves, e aí ele fazia uma limpeza, ele tirava caracteres especiais, né? Tá vendo? Então ele pega aqui o Andrei Gonçalves, aqui tira o cedilha e troca por C. Né? Então, ok. Isso ele está fazendo. Deixa eu aumentar um pouco aqui para facilitar. Né? E aí o cargo, né? Digita o cargo, analista, ele faz a mesma coisa, né? Analista de sistemas. E aí eu vou colocar aqui um caractere aqui qualquer aqui, vamos ver se o arroba ele vai tirar. Não, o arroba ele não considerou, tudo bem. Depois eu vejo lá. E aqui o CPF, né, que a gente coloca com máscara, né? Aí ele vai fazer o que? Ele vai tirar a pontuação e vai colocar somente números. Então nós fizemos uma função, né, apenas números, e aí ele faz, né, deseja informar um novo cliente, sim, e aí ele repete o processo, limpa a tela, né, ó, limpa a tela e começa tudo de novo. Muito bem. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aproveitar e vamos repetir isso daqui numa interface gráfica. Acredito que agora seja o mais justo para vocês começarem a fazer essa migração, tá? Lógico, a interface gráfica ela tem muitos, mas muitos mais recursos. Então nós estamos saindo de uma linguagem estrutural, tá? Isso aqui é uma linguagem estrutural, e nós estamos passando agora a fazer uso mesmo de uma orientação ao objeto, porque agora nós teremos objetos na tela onde vocês irão acionar métodos diferentes. Você não vai depender de um programa que vai executar linearmente, tá? Vocês vão acionar estes objetos
e seus eventos e suas propriedades. Ó, show, né? Então vocês vão acionar tudo isso, tá? Sem depender de algo linear, né? Como um programa executando assim, ó, linha a linha, tá bom? E aí eu já passei o conceito para vocês aqui de classe, né? Que é onde nós construímos aqui a classe que é o para limpar texto aqui, ó, o limpa texto, né? Que ele só tira a acentuação. Aqui, ó, o arroba não tinha, né? Eu coloquei, mas o hashtag aqui ele limparia. E também o limpa número, né? O limpa número, certo? Que ele vai deixar somente números, ele vai tirar pontos, vai tirar, enfim, vai desconsiderar qualquer coisa que não seja número. E aí a gente vai aplicar a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo, vou deixar esse projeto aberto aqui, tá? Vou abrir um novo projeto no Visual Studio. Vocês podem ver que eu estou com 2019, tá? E assim, até um recado para o pessoal que andou me procurando a respeito dessa questão. Uso 2022, uso 2019. Olha, eu continuo utilizando 2019, tá? E eu lido com projetos gigantescos aqui, por uma questão de que o 2022 ele tá muito bacana. A questão é que o 2022 não está conversando direito com as bibliotecas do banco de dados MySQL, tá? Conversa bem com o SQL Server? Conversa. Mas eu, por uma questão de projetos, eu tenho muitos projetos que utilizam o MySQL, tá? Então eu sou obrigado, por uma questão de compromisso mesmo comercial, eu sou obrigado a fazer com que funcione com o MySQL. E o 2022 não está funcionando 100% com o MySQL, tá bom? Isso é um absurdo que a Oracle ainda não resolveu e nem sei se ela pretende resolver, tá? Essa queda de braço com a Microsoft já encheu o saco, então eu não sei o que eles vão fazer. Por enquanto, eu mantive todos os meus projetos. Eu cheguei a fazer, né, a migração para o 2022, e quando eu encontrei o problema com o MySQL, eu publiquei aqui um vídeo ensinando vocês a fazer o downgrade, né, baixar, né, voltar para as versões anteriores, tanto do MySQL, tá, não ficar com a versão mais atual do MySQL, e voltar para o Visual Studio 2019. Tá? Continuo com essa visão, por enquanto, tá? Então, como eu estou sem tempo agora para ficar fazendo testes com as novas versões e tudo, então eu não estou mexendo com isso, tá? Mas vamos lá. Então, eu vou criar um novo projeto aqui, tá? E aí nós vamos fazer agora um projeto para web, né? Nós vamos criar um projeto para web. Nós vamos criar aqui, ó, aplicativo web .NET Framework. Como que eu faço para encontrar ele aqui? Bom, você vem aqui e você coloca, se você colocar a palavra web aqui na pesquisa, ele já vai dar uma filtrada boa, tá? E aí você vai pesquisar ele aqui, ó. Não é o ASP.NET Core, tá? Aqui, ó, é VB, aplicativo web ASP.NET, tá vendo? .NET Framework VB, não é em VB. Nós vamos mexer com esse aqui, ó, aplicativo web do ASP.NET Core, também não é. Model View Controller, não é, tá? Aqui, ó, aplicativo web ASP.NET .NET Framework com C#. É este aqui que nós vamos utilizar, tá? Por favor, se atentem a isso. Muita atenção, tá? Se você escolher o projeto errado, o modelo errado, tá? O que vai acontecer? O que muitos me procuraram aqui, falando, mas não está aparecendo tal coisa, tá dando errado. Então, porque o modelo é diferente, a forma de trabalhar é diferente,
Tá bom? Então isso aqui é importante. Aplicativo web ASP.NET, tá? Entre parênteses, .NET Framework. Este é o modelo que nós vamos utilizar, tá? Então vamos lá. Vou para o próximo. Detalhe, se tiver alguém usando o Visual Studio 2022, fique atento porque ele vai encontrar aplicativo web ASP.NET, tá? Das .NET Framework e vai encontrar um outro modelo também. Tá? Use, por favor, o que está entre parênteses aqui, ó, .NET Framework, tá bom? É isso que tem que fazer. Então vamos lá, vou dar um próximo aqui. E aqui ele vai pedir para dar o nome do projeto. Então nós vamos chamar ele de console chamadas funções. Tá bom, vou chamar a mesma coisa. Console chamadas funções, tá? E vou guardar ele. Deixa eu ir lá para minha pasta onde eu costumo guardar. Deixa eu ver aqui. Pasta rede, esboço logomarcas. Cadê? Não tá aqui. Eu deixei aonde? Onde que eu deixei isso guardado? Estudos. Projetos. Tenho pasta pra caramba aqui, viu, gente? Palestras. Onde que eu guardei isso aqui? Boa pergunta. Onde que eu guardei isso? Não sei. Vamos ver se eu consigo achar isso aqui. Não. Aonde ele está? Onde ele está? Copiar caminho completo. Acho que vai ser por aqui. Vamos ver. Caminho completo está em e estudos console chamadas funções. Olha, eu tenho lá estudos. É isso aí. Não achei ele. Passei batido. Hein? Então vamos lá. E estudos. Eu vou criar uma pasta aqui. Vai ser o chamadas funções. Então vai ser console chamadas funções web. Pronto. E eu vou tirar o console, porque não é console, né? Então vamos criar uma pasta nova aqui. Vou colocar aqui console chamadas funções web. Tá? Vou selecionar a pasta aqui. Eu vou chamar ele só de chamadas funções web. Pronto. Fica mais fácil. .NET Framework 4.7, eu vou deixar isso aqui. Poderia usar qualquer um, até o 4.8, tá? Mas eu estou usando o 4.7. Andrei, vai fazer alguma diferença? Não. Agora, não. De jeito nenhum. Tá? Colocar a solução e o projeto no mesmo diretório. Não aconselho. Tá? Deixa ele fazer a quebra de pastas que ele faz. É mais interessante, é mais organizado. Tá? Então escolheram aqui a pasta direitinho. Não coloquem junto com o projeto, tá? Por favor, crie uma pasta exclusiva para ele. Isso é importante. E aí vamos criar. Aí ele me pergunta aqui, você quer o quê? Um vazio? Um webforms? Não, eu quero um webforms. Não coloquem MVC, não coloquem API web, nem aplicativo de página única. Tá bom? Tá? Não, se vocês quiserem depois fuçar nisso daqui, ok. Mas eu recomendo que vocês adquiram uma experiência antes, tá? De começar a navegar por esses outros modelos aqui, tá? Então, assim, vão pelo Webforms aqui, que é mais garantido. Mantenham essas configurações, ó, configurar para HTTPS, enfim, deixa tudo como está, tá? Não precisa mexer em nada aqui. Só dá um criar aqui, ó. E aí,
ele vai montar o projeto pra gente. Criando projeto. Tá? Então, assim, vocês vão ver que assim, eu não vou me estender muito, tá? Eu vou tentar fazer esse vídeo aí com no máximo 1 hora aí, porque o pessoal surta um pouco. Tem um pessoal que está assistindo vídeo que eu coloco lá na velocidade 2. Eu falei, ok, se vocês entendem, tá ótimo, né? Então, o pessoal fala, não, dá para entender bem, então tá bom. Criado, então ele coloca aqui, né, essa página inicial aqui, ele dá umas dicas, serviços conectados, vocês podem fechar aqui, ó. Podem fechar. Isso aqui não nos interessa. Olha a estrutura que ele criou já para o nosso projeto. Incrível, né? Incrível. Realmente incrível. O que acontece? Nós não vamos usar nada disso. Nada, tá? Não vou entrar em detalhes, sobre o webconfig, não vou entrar em detalhes sobre nada disso, tá? Não é hora, não é hora. Então nós vamos fazer o que? Nós vamos criar um formulário novo para fazer a nossa aplicaçãozinha lá, simplesinha. O que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, ó, no projeto, chamar das funções web, tá? Ou o que vocês criaram aí. Não é na solução, tá? Não é na solução, é aqui no projeto, tá? Porque uma solução ela pode carregar mais de um projeto. Então nós vamos trabalhar com o nosso projeto. Nós vamos clicar com o botão direito e aí vai abrir aqui, né, este menu gigante. E aí vocês vão colocar o seguinte, adicionar, ó, vocês vão vir aqui em adicionar, tá certo? E aí vocês vão escolher o seguinte, formulário da web, tá vendo? Vocês podem até vir aqui em novo item, tá? Ou vocês podem vir direto aqui, ó, formulário da web, tá? No meu já aparece. Se não aparecer, então você vem em novo item, tá? E aí vocês vão pesquisar aqui, ó, web. E vocês vão vir aqui em formulário da web. Tá certo? Lembrando, nós abrimos um projeto em C#, tá? Então não é para ter nada que não seja C# aqui. Tá? Formulário da web, vou dar um nome para ele. Vou chamar ele de exercício console, tá? Que é para a gente ver que é o exercício do console que nós estamos replicando aqui, tá? E aí nós vamos dar um adicionar. Nós vamos dar um adicionar e aí aqui está. Ele abriu já no código. Vamos encontrar ele aqui, ó. Ele deve ter adicionado aqui. Exercício console, tá vendo? Tá? Se vocês abrirem ele aqui, ó, vocês vão ver que ele tem mais dois caras aqui. Este aqui não nos interessa, que isso aqui é o designer. Esse aqui é o arquivo de designer. Ele é feito automaticamente pelo Visual Studio à medida que a gente está trabalhando. Tá? Então vocês não abram ele, não tem o que mexer nele. Tá? Se vocês quiserem dar uma olhada, aqui, ó, eu mostro para vocês. Este código foi gerado por uma ferramenta, tá vendo? As alterações feitas nesse arquivo poderão causar comportamento incorreto e serão perdidas se o código for regenerado. Ou seja, você pode até vir aqui alterar. Na hora que você gerar novamente um código nos outros arquivos que nós vamos mexer, isso aqui muda. Tá? Então nem percam o seu tempo mexendo aqui. Porque a cada vez que você compilar, ele vai alterar isso aqui. Tá bom? Então, esqueçam esse cara. O que interessa para nós? O primeiro e o segundo aqui. Ó. Olha o segundo aqui, o que tem? Vou até dar um duplo clique nele, tá? Para ele aparecer aqui. Ah, por que um duplo clique, Andrei?
Vamos lá, explicar. Quando você dá um clique nele, ele não está aberto, notem que ele veio para cá, ó, tá vendo? Ele não está aqui. Ele está aqui. Isso significa que ele está aberto para visualização temporária, tá? Se eu clicar em qualquer outra coisa, isso aqui fecha e vai embora. Tá vendo? Ó, visualização de, tá vendo? Ó, esse aqui não tem a palavra visualização. Aqui tem visualização. Aí como eu faço para tornar isso definitivo? Ou você dá um duplo clique aqui, ou você vem aqui, ó, manter guia aberta, tá vendo? Ó, você vem aqui, ó, manter guia aberta. Aí você dá um clique, ó, ele vem para cá. Tá bom? Isso aqui, nessa primeira aula a gente vai gastar tempo com isso, tá? Para vocês entenderem os macetes do Visual Studio. Tá bom? Outra coisa importante. Ah, Andrei, mas para mim não aparece essa tela que tá para você. Pô, bacana, tudo né, dark assim, aquela coisa. Para mim tá branco. Então, isso é outra coisa. Você tem algumas configurações aí que você pode fazer. Como eu já trabalho há alguns anos com Visual Studio, né? E pode ver aqui, ó, o Visual Studio ele está anexado à minha conta. Então, todas as configurações ele guarda na nuvem, tá? Se eu instalar o Visual Studio de novo em outro computador, a hora que eu amarrar a minha conta, ele vai pegar a configuração de ambiente e vai trazer. Então eu faço isso uma vez só, tá? Vocês a mesma coisa, vocês vão aprender isso. Mas assim, existe aqui ferramentas aqui, ó. Tem o personalizar, tá vendo? Tem o personalizar, que vocês vão personalizar as ferramentas e tal, tá? E você também pode vir aqui, deixa eu ver, em opções, em opções, tá vendo, ó? De cara, você pode colocar aqui, ó, tema escuro. Ó, tem um escuro, claro, tem um azul e o azul com um contraste extra aqui, tá? Então você coloca tema escuro e aí, ok, ele vai fazer tudo isso. Agora, fontes e cores. Gente, isso aqui é quando vocês estiverem já dominando o que são cada uma delas, tá? Para vocês fazerem essas corzinhas bonitinhas aqui que eu deixo aqui, ó, tá? Vocês vêm aqui, vocês vão personalizar cada uma dessas aqui, tá? Vocês vão personalizar com a cor que vocês querem, tá? Primeiro, ó, tá vendo, ó? Vocês personalizam a cor de fundo, cor da fonte, a fonte, o tamanho da fonte, tá? Pô, você trabalha com tamanho 16 de fonte? Eu trabalho com tamanho 16 de fonte e eu trabalho com modo dark, com baixo contraste, baixo brilho. Por quê? Porque eu trabalho em ambiente preparado para ficar muitas horas aqui. Então, assim, outra coisa, posso fazer um vídeo para demonstrar isso para vocês depois. Mas, assim, ambiente de setup que a gente fala, né? Um setup é aquele ambiente que é escuro, com iluminação indireta com LED, né? E aí, quanto mais escura a tela, melhor, você força menos sua vista. Isso aí é para outro vídeo. Então vamos lá. Vamos fazer o exercício aqui. Chega de ficar falando curiosidades. E vamos aqui. A tela, aqui, ó, o ASPX, o arquivo ASPX, ele é a nossa página. Se vocês vierem aqui, ó, clicarem no arquivo ASPX, não no aspx.cs. .cs é o arquivo onde está o C#, que é onde nós vamos digitar a lógica. O ASPX é a nossa camada de interface, tá? Isso aqui é código HTML, tá? O que eu recomendo vocês a fazerem, né? Pegarem um curso de HTML aí, tem vários lugares, do próprio H3 School, eles têm cursos de HTML muito bons, né, que vão ensinar vocês a lidarem com essa estrutura aqui, tá? Aí, olha só,
Dentro do ASPX eu vou dividir aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tem design, dividir e origem. Origem é o quê? É o código fonte, tá? Design é a página, eles vão te mostrar a página. E dividir, olha só que legal, ele vai colocar o código de um lado, tá vendo? E a página de outro. O que você escrever aqui, ele já vai refletir aqui na página, tá bom? Então tá. Então vamos lá, vamos começar a fazer do básico aqui. Primeira coisa, o que nós temos? Vamos olhar no nosso projeto aqui. Nós temos nome, cargo e CPF. Ele pede essas três informações, certo? Então ele pede nome e aí ele mostra o nome corrigido. Cargo e o cargo corrigido. CPF e o CPF corrigido já, né? Com os filtros lá bonitinho. Então tá, nós vamos fazer a mesma coisa. Como? Vamos lá, eu vou pegar, eu estou dentro de uma div aqui, ó. Você tá vendo? Eu não posso colocar fora dessa div. Tá? A div o que é? Div é um recipiente, tá? É um container para a página web, ou seja, dentro dela eu posso colocar conteúdos e depois eu posso manipular isso da forma que eu quiser. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar dentro de uma div, eu vou criar uma outra div. Vou criar uma outra div. Olha só. Na hora que eu fecho aqui, ele já complementa para mim. E dentro dessa, vou dar um Enter. E dentro dessa div, eu vou criar um cara chamado label, tá? Não precisava fazer isso, mas eu vou já inserir o label para vocês entenderem. Todo comando ASP, ele precisa, você precisa dizer para ele se ele está rodando no servidor ou não. Como a gente está trabalhando com o ambiente web, tudo roda no servidor, tá? Então, na frente aqui dele, tá? Não é entre ele, abertura e fechamento aqui, tá? Do maior e menor. É dentro dele aqui, ó. Nós vamos, ó, se dá um espaço, ele já te abre as opções de comandos, tá vendo? Então vocês vão colocar o seguinte, runNet igual, ele vai te dar a opção server. Gente, isso aqui é padrão. Todos os controles, todos os objetos, tá? ASP, vocês vão colocar o runNet server. Por quê? Porque você está dizendo que ele vai executar no servidor. Tá? Isso é padrão. E aí eu vou dar um nome para ele. Tá? Olha só. Vou dar um espaço e vou... O nome de todos os objetos dentro do ASP.NET é o ID. Tá? ID igual... Aí você vai colocar um nome para ele. Tá? Você vai colocar um nome para ele. Outra coisa importante, anota aí, nomenclatura. Como agora nós vamos trabalhar com vários tipos diferentes de objetos, a gente trabalha com um negócio que é uma nomenclatura por prefixo. Tá? É uma nomenclatura prefixal. É obrigatório fazer isso? Não, não é obrigatório. Só que quando vocês estiverem trabalhando, vocês vão perceber que ela ajuda muito. Tá? Então, label, eu particularmente, eu faço o prefixo somente com as consoantes. Tá? Então, LBL, e em minúsculo. LBL é label, eu já sei que é label. E aí eu venho com o nome. O nome, tá? Eu vou colocar aqui, por uma coincidência, é nome, né? Que nós vamos colocar. Então, nome, tá? Tá certo? Nome. E aqui eu já vou atribuir o texto, tá? Vou atribuir um texto. Então, a minha propriedade text, olha só, text igual, tá? E eu quero que ele exiba nome. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Modo design está fora de sincronia,
Então clique para sincronizar. Eu vou clicar aqui, ele vai sincronizar. Olha lá o nome aparecendo. Certo? Muito bem. Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte, eu quero uma caixa de texto, que é onde eu vou digitar o nome. Certo? Uma caixa de texto, onde eu vou digitar o nome. Então eu vou dar um Enter aqui. Dentro da mesma div, eu vou abrir um novo controle aqui que se chama Text Box. Ó, a hora que eu vou digitando, ó, text, ele tem aqui o text box e tem outro text box. Gente, este daqui é um text box que ele é HTML puro, tá? Este aqui é o ASP. A gente vai trabalhar neste caso com o ASP, por quê? Porque nós vamos enviar comandos através lá do C# para ele, tá? Então, text box. Vamos fechar aqui o comando. E aí está, text box. Mesma coisa, pessoal. Ronet Server. Vou dar um ID para ele, uma identificação, que eu vou chamar ele, olha só, txt, que é text, nome. Tá certo? E é isso. Vamos ver como que fica aqui. Olha só, nome e a caixa na frente. Ah, mas está feio, está meio desalinhado. Não tem problema, agora não é a hora da gente ver isso. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês uma tela formatada. E aí vocês vão entender onde vocês podem chegar com o ASP. Muito bem, vamos agora fazer uma outra linha. Né? Vamos fazer uma outra linha agora. Vamos criar aqui uma div, uma nova div, certo? E agora nós vamos dizer o seguinte. Nós vamos colocar aqui um label, server, Ronet Server, id igual lbl cargo text igual a cargo. E aí na frente nós vamos colocar um text que a gente digita, né? Um text box, mesma coisa, Ronet Server, identificação dele, txt, cargo. Tá certo? Vamos atualizar aqui para ver se ele fez. Tá lá, nome e cargo. E agora nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos criar uma nova div, uma nova linha, né? Uma nova linha. E nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos criar um label. Aqui, ó, label. Sempre ASP, tá? Ronet Server, ID lbl, esse daqui é CPF, né? CPF, muito bem, CPF, e aí text, deixa eu colocar isso aqui, assim, pronto, CPF, e aí nós vamos colocar aqui um text box, Ronet Server, ID igual txt CPF e vamos atualizar aqui. Pronto, temos aqui os três, certo? As três linhas bonitinhas, tudo certinho. Muito bem. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar aqui um botão, tá? Nós vamos colocar aqui um botão que é para ele fazer o quê? Ele fazer a correção, certo? Ele vai fazer a correção. Então o que acontece? Lá, a cada nome, a cada cargo, a cada CPF digitado, ele ia fazendo essa correção,
certo? Podemos fazer isso aqui? Podemos. Mas podemos fazer isso tudo de uma vez? Também podemos. Porque lembra, como funciona uma página web? Ela funciona com um negócio chamado postback. Postback o que é? Quando você clica em um botão, ele envia para o servidor a informação, executa a lógica e ele devolve a informação para a tela. Tá? Então você pode fazer, por exemplo, processar nome, cargo e CPF de uma única vez? Pode. Pode. Tá? Inclusive é mais produtivo, tá? Ele vai consumir menos recursos, né, se você fizer isso de uma tacada só, do que se você toda vez você vai fazer lá nome, aí manda para o servidor, faz a correção do nome e traz de volta. Cargo, tá? Então, mas você faz isso de acordo com o seu projeto. Vocês vão entender isso conforme vocês ganham experiência, né? Então vamos lá, eu vou colocar um botão aqui, chama-se button. Olha só, button. Então eu tenho vários buttons aqui, tá vendo? Ó? Tá vendo? Ó, vários buttons, tá? Então eu vou colocar aqui um ASP button. Quer ver? Vocês vão me xingar agora. Tá vendo aqui, ó? Tem aqui, ó, caixa de ferramenta, tá vendo? Aqui escondidinho aqui, ó. Dá um clique aqui, vai abrir a caixa de ferramenta. Aí vocês apertam nesse botãozinho aqui, ó. Vai fixar aqui. Todos os componentes, eles estão aqui. Todos, tá? É porque, assim, eu particularmente, eu gosto de escrever o código ASP. Eu gosto de ter controle dele. Tá? Mas vocês também podem arrastar ele para cá. Então, olha só, eu vou no button, olha só que legal. Eu vou no button e eu vou arrastar ele para cá. Ó, eu vou soltar ele aqui, ó. Tá vendo? Manda atualizar, ó. Ele já aparece aqui. Ah, eu poderia arrastar ele para cá também? Pode. Por que que eu não gosto? Tá? Porque eu gosto de fazer a construção do formulário já trabalhando com os alinhamentos, já fazendo tudo isso direitinho. Eu não gosto de sair arrastando ele para a tela, porque ele vai posicionando onde ele bem entende. Eu gosto de criar as posições. Então vamos lá. Quando eu arrastei o botão, olha o que ele já criou para mim aqui. Ele já criou o ID, tá? Com o nome button 1. Se eu arrastar um outro botão, ele vai criar com o ID button 2. Tá? Então você vem aqui e altera. Ó. btn processa textos. Pronto, vai processar os textos. Vou chamar de processa textos. Ele já coloca o Ronet Server, tá? E ele cria um texto aqui para o botão. Ele coloca lá button. Então nós vamos colocar aqui processar textos. E aqui está, processar textos. Tudo bem? Tranquilos? Até aqui, sem pânico? Ninguém querendo me matar? Então tá bom. Bom, gente, isto aqui já está conseguindo reproduzir, né, o que a gente fez lá no console. Tá? Já está reproduzindo isso. Então tá. Então vamos lá, vamos agora fazer isso funcionar, né? Vamos fazer isso funcionar. Muito bem. Se você olhar agora no código C#, que é esse outro arquivo aqui, vocês vão ver que ele está vazio. Ele está aqui com isso aqui, que é o que todo formulário em C# ele começa. Page load. Tá? Então o que é esse protect void page load? Tá? É exatamente o que ele executa na hora que ele carrega o formulário. Ele carrega a página, ele vai executar o que estiver dentro do page load. Tá certo? Ele vai carregar isso lá. Muito bem. E aqui, todo o resto da sua lógica tem que estar dentro deste Public Partial Class exercício console.
tem que estar aqui dentro destas duas chaves aqui, tá? Se estiver fora, adivinha só, vai dar pau, vai dar problema, tá bom? Então vamos lá, eu não vou colocar nada por enquanto aqui no page load, tá? Ele não vai executar absolutamente nada no page load. Então vamos lá. Eu vou agora, preciso criar aqui o procedimento do botão. Então olha só, como que ele faz? Você pode criar na mão? Pode, mas você pode fazer o Visual Studio trabalhar por você. Então você vem aqui no botão, vem aqui no finalzinho aqui, ó, tá? Dentro da marcação dele, tá? Você dá um espaço aqui, você vai escrever aqui, ó, on. Olha só, lembra que eu falei para vocês que esses desenhos aqui eles representam as funcionalidades dentro dele aqui? O rainho, ele significa o quê? Ele é um evento, tá? Então é um evento. Você vai criar o evento onClick. OnClick é o quê? O evento de clicar no botão. Você ir lá com o mouse e clicar no botão, tá? Vocês podem ver que existem vários aqui, tá? Inclusive, se você não digitar nada, olha só, vocês vão encontrar aqui várias propriedades, ó. Propriedades. Tá vendo, ó? Eventos. Esse aqui não tem métodos, tá? Aqui é o roxinho lá, mas a gente vai encontrar por aí. Então a gente vai fazer o onClick, tá? OnClick, ó, igual. Aí ele já vai fazer o quê? Ele vai dizer, cria um novo evento. Cria um novo evento. Cria um novo evento. Quando você vier aqui e der um Enter, olha só que legal. Ele vai criar um novo evento com o nome do... Por isso que é importante você dar nome para ele, tá vendo? Ele vai criar o nome dele, underline click. Vocês querem ver onde que ele vai aparecer? Vem no outro arquivo aqui. Olha ele aqui. Ele criou. Ele criou para você, tá? Fora do page load, ele sempre vai fazer isso. E ele vai criar esse objeto aqui para vocês, essa área para você colocar o código. Então, o que ele vai fazer no processa textos? O que ele vai fazer no processa textos? Ele vai pegar cada uma das palavras, né, do nome, cargo e que nós digitamos lá, e ele vai processar, ele vai ter que fazer. Opa, então está faltando alguma coisa para a gente aqui. Nós temos que digitar aqui, né, as funcionalidades, a nossa biblioteca. Lembra? Nós temos uma biblioteca. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar a classe que vai fazer isso. Tá? Nós podemos fazer isso de três formas aqui. Nós podemos criar a classe simplesmente na caruda, ir lá, copiar o código do outro projeto e colar aqui. Tá? Funciona. Nós podemos importar a classe pronta. Funciona também. Tá? Funciona também. E nós podemos também criar ela numa DLL e aí também fazer a referência a ela, tá? Esse último caso eu vou deixar lá para frente, porque isso daí já é uma coisa um pouco mais avançada, tá? Então nós vamos fazer o famoso copiar e colar, até para vocês verem como que cria uma classe aqui dentro, tá? Então vamos lá. Então eu vou chamar aqui, ó, vou clicar aqui no projeto, com o botão direito, adicionar, e aí eu vou colocar aqui classe. Olha só, vou adicionar classe. Se não tiver aqui no de vocês, vem aqui no novo item, tá? Escreve aqui, classe, e aí vai aparecer aqui, ó. Por favor, pessoal, classe, tá? Não inventa de classe do controlador, não inventa nada disso. Classe. E aí você vai dar um nome para ela aqui, ó.
Você vai dar um nome para ela aqui. Não precisa nem se preocupar com .cs. Você pode substituir tudo que ele sempre vai fazer .cs. E aí nós vamos chamar como essa classe? Vamos chamar aqui exercício console classe. Pronto. Exercício console classe. Tá? Só para ficar pertinho ali. Dá um enter e ele vai criar aqui. Olha só. Criou aqui. Public class, tá? Bonitinho, tal. E ele tá aqui embaixo já, ó. Pode ver que ele criou aqui, ó, é um íconezinho, ó, diferente aqui, tá vendo? Não é uma página, é um C#, que é para mostrar que é uma classe. Muito bem, agora o que a gente faz? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai lá no nosso projeto antigo, tá? No console, vamos lá na nossa library functions, certo? E aí nós vamos copiar. Olha só. Nós vamos copiar tudo que estiver dentro do public class library functions. Ó. Nós vamos copiar. Seleciona tudo. Seleciona outro aqui também. Certo? Deixa eu ver se eu estou no lugar certo aqui. Ok, tem que ficar abre, fora, fecha, fora. Ok. Aí eu vou dar um Ctrl C, tá? E aí eu vou voltar lá para o nosso projeto. Vou vir aqui dentro do Public Class e vou dar um Ctrl V. E voilá. Está aqui os nossos métodos aqui, já com, né, o que nós fizemos já no projeto de console. Desnecessário a gente ficar escrevendo isso tudo, né? Tá bom? Muito bem, já fizemos o copiar e colar aqui, já copiamos a nossa biblioteca aqui de funções. Então tá, então agora a gente volta aqui para o nosso código e nós vamos começar a dar instruções. O que vai fazer quando quando clicar no botão processa texto? Então eu quero dizer o seguinte, eu quero pegar o conteúdo. Que está lá na minha caixa de texto, eu tenho que mandar lá para a minha biblioteca, certo? Para fazer o filtro. Então, ok. Sempre que você vai se referir a um objeto dentro do formulário, eu recomendo você escrever a palavra this, porque ele está dizendo deste formulário, ponto. Olha só que legal. E aí a gente vai falar, putz, como que eu vou achar no meio disso tudo, né? Lembra que eu falei para vocês, para começar a trabalhar com o prefixo txt, lbl? Então, eu quero um txt. Olha só. Ele já filtrou para mim aqui, tá vendo? Então eu quero txt nome. Eu quero este objeto aqui, txt nome. Propriedade, eu vou dar ponto. E aí ele vai me trazer todas as propriedades do meu text box nome. Vocês estão vendo? Tem várias, né? Várias. A gente vai acabar mexendo com a maioria delas aqui. Tá? Mas eu quero agora, o que me interessa é o text. Eu vou dizer o seguinte, que a propriedade text, ou seja, o texto desta caixa de texto, ela vai ser igual. Agora eu preciso chamar a minha... eu tenho que chamar agora a minha classe, né? Ó, exercício console classe. Como que eu vou fazer isso aqui? Se eu escrever aqui exercício console classe, ele já vai, ó, tá vendo? Ele já vai trazer ela aqui para mim. Tá vendo? Ele já vai trazer ela aqui para mim. Só que quando eu dou ponto, olha só, ele não traz nada que eu preciso. Onde estão, né, os métodos que nós criamos? Onde eles estão? Eles não estão aqui. Eles não estão aqui. Então, o que está de errado aqui? Vamos lá.
Os métodos eles estão criados aqui? Sim, ele está criado como público. Então por que eu não estou enxergando ele lá? Porque eu tenho que instanciar ele. Vocês lembram? Eu tenho que instanciar. Muito bem. Como que a gente instancia ele? Exercício console classe. Tá? Aí eu vou dar um nome. Ele dá sugestões de nome para ele, tá vendo? Ó. Ele dá sugestões. Tá? Então, eu posso colocar o mesmo nome para ele aqui. Tá? Ou eu posso simplesmente chamar de classe. Eu gosto de chamar o mesmo nome porque quando eu lido com várias classes, eu não fico pensando se é ela que eu quero ou não. Então eu uso, assim, eu uso o mesmo nome. Você pode batizar isso de pepino, se você quiser. Tá? Mas eu utilizo o mesmo nome. Igual a new, ou seja, uma nova instância de que quando você dá espaço, ele já te traz ele mesmo ali, ó. É só você selecionar ele e abre e fecha parênteses e aí está. Você criou uma instância daquela classe. Agora, olha só que legal. Exercício, e olha só, ele traz o nome, só que ele começa com minúsculo, tá vendo? O nome que ele batizou é diferente da classe. A classe sempre vai começar com maiúsculo, tá? E aí ele vai colocar aqui, ela instanciada começa com minúsculo. Ponto. Olha só, ele me trouxe aqui, ó. Olha os meus métodos aqui, ó. Limpa número e limpa texto. O limpa texto aqui, ó, método para substituir caracteres acentuados, tá vendo? E ele é do tipo string, ou seja, ele me devolve uma string. Lembram disso? Se não lembra, dá uma consultada lá no vídeo que eu expliquei para vocês. Tá? E aqui o parâmetro, o texto original. Então você manda o texto original, ele limpa e devolve ele limpo para você, em formato de texto, claro. Então vamos lá. Abre parênteses. Onde está o texto original? Está no dis.txt nome.text. Ó, peraí, Andrei, não entendi. Sim, eu vou pegar o conteúdo do txt nome, tá? Vou limpar e vou devolver ele, vou substituir ele limpo. Não preciso colocar em outro lugar, né? Lá no console, nós colocávamos para quê? Para você visualizar, né? Olha, eu escrevi isso e aí na linha de baixo ele já me trazia ele limpo. Você não tinha nem a opção de colocar no lugar, porque lá no console você vai descrevendo, dá um enter e vai para a linha de baixo. Acabou. Aqui não, aqui você manipula objetos. Você tem como fazer essa escolha. Então, o que eu falei para vocês, a interface gráfica, ela te dá um leque muito maior de opções. Tá? E nós vamos fazer a mesma coisa agora para os outros. Ó. Dis.txtcargo.text igual, já está instanciado, né, a minha classe aqui, ó, exercício classe ponto limpa texto, e aí diz ponto txt cargo.text, finaliza aqui com o ponto e vírgula, e agora diz ponto txt cpf.text é igual, vamos chamar aqui a classe de novo, só que agora nós vamos usar o método limpa número. Diz.txt cpf.text. Fechou. Ponto e vírgula. E aí? Será que é isso? Tá feito? Tá feito. Vamos ver se funciona? Vamos ver se funciona. Ah, importante. Importante. Antes de ver se funciona. Se eu executar agora, como eu peguei um modelo pronto, web, ele sempre vai mandar para a página default ASPX, como página padrão. Tá? Então vocês têm que indicar para ele qual que é a página padrão. Então você vem aqui, ó, na nossa página exercício console, tá? No principal aqui, tá? Na página.
ASPX. Clica com direito, tá? E aí vocês vão escolher aqui definir como página inicial, tá vendo, ó? Tá bom? Definir como página inicial. Pronto, agora sim. Agora quando eu executar aqui, tá? No meu caso ele está apontando para o Firefox. Então ele vai abrir o navegador Firefox executando o programa. Vamos lá. Vou executar. Ele está compilando. Abriu o Firefox. Aqui o navegador. Potencial risco de segurança à frente. E o Firefox ou qualquer outro vão falar isso. Por quê? Porque você está acessando uma página que não tem o HTTPS, não tem segurança. Mas, gente, ok, vocês estão no localhost, tá? Então, localhost é a sua máquina, né? É a sua máquina local, tá? Você não tem que se preocupar com isso. Então, você simplesmente vem aqui, ó, avançado, tá? Aceitar o risco e continuar. Tá? Para quem aparecer isso aqui. Tá? Então ele vai colocar na lista de exceção que o localhost é confiável. Por favor. Tá? Muito bem. Aí está. Olha lá. Nome, cargo, CPF. Vou aumentar aqui um pouco. Pronto. Então, nome. Vamos lá. Andrei Gonçalves. Cargo. Eu vou colocar aqui analista. Eu vou colocar aqui, ó, sênior. Pronto. E o CPF eu vou colocar aqui, 123.456.789.10. Opa, traço 10. Pronto, temos aqui um CPF formatado. Certo? Agora eu vou dar um processar texto aqui. Rápido, né? Olha aí, ó. Já tirou cedilha, já tirou o circunflexo do sênior e já tirou a pontuação. Ele já foi lá e fez. Gente, ele faz exatamente a mesma coisa, só que ele fica com uma carinha mais bonitinha. Né? Fica com uma carinha diferente. Então, pessoal, isso daqui é uma coisa assim, é o básico do básico. Então eu gostaria que vocês fizessem esse exercício, tá? Treinassem a questão da classe, né? Continuem lá, se vocês quiserem implementar mais alguma coisa, algum outro recurso na classe que a gente fez aqui, façam. Eu não vou agora jogar um caminhão de coisas para vocês, porque isso daqui já é o nosso Hello World. Aliás, vocês estão bem na frente do Hello World, né, que o pessoal ensina por aí. Então vocês já estão fazendo, usando classes, usando aqui o label, vocês estão usando text box, usando o botão, tá? A gente pode dar uma incrementada ainda nisso aqui. Vocês querem ver? Então vamos lá. Vocês acharam que ficou muito simples, né? Então tudo bem. Vamos lá no ASPX e vamos dar uma incrementada nisso. Então tá bom. Então vamos aqui na frente do txt nome, nós vamos colocar um outro label, Ronat Server. Nós vamos chamar ele de ID LBL, nome corrigido, tá bom?
Ó, vai aparecer aqui na frente. Tá? E aí nós vamos fazer a mesma coisa para os outros. Aqui, ó. Nós vamos vir na frente do cargo, vamos colocar um label, um ASP label sempre, run at server, ID, vamos chamar ele de LBL, cargo, corrigido, e nós vamos vir aqui no CPF fazer a mesma coisa. Vamos colocar um label, run at server, ID igual a LBL, CPF corrigido. Tá? Tá feito. Preparamos aqui, a tela está pronta. Então agora a gente vem no código aqui, ó. A gente vem aqui no aspx.cs e agora nós vamos fazer as adaptações, né? Aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando o texto digitado, corrigindo e estou colocando ele exatamente substituindo, tá? Então agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos usar, tá, o nosso novo label para isso. Então nós vamos limpar o texto e nós vamos dizer o seguinte, eu quero dizer o quê? Vai ser no LBL nome corrigido ponto text, tá? Vai ser na propriedade text, texto. LBL, aqui a gente vai substituir LBL cargo corrigido ponto text. E aqui LBL CPF corrigido ponto text. Resumindo, deixa eu ocultar aqui. Olha só, resumindo, eu estou dizendo que agora o LBL nome corrigido, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e vai colocar lá no LBL corrigido o resultado do TXT nome passado pelo limpa-texto. Vocês entenderam? Eu simplesmente fiz o seguinte, não, eu vou manter o que eu escrevi na caixa de texto e eu vou colocar a correção em um label na frente. Só isso que eu fiz. Então vamos lá, vamos executar. Vamos executar. Nome. Ah, ele já guardou aqui. Andrei Gonçalves. Cargo analista sênior. CPF. Olha que maravilha, já guardou aqui. E agora eu vou processar texto. Olha aí o que ele fez. Tá vendo? Ele manteve o que eu digitei. Não mexeu nisso aqui. E ele pegou e ele jogou o texto limpo, já processado, para os labels que eu criei. Ah, então os labels eles podem sim. Podem sim. Tá? Eu havia colocado o label aqui para vocês conhecerem o label, tá? Mas na verdade, quando eu não vou alterar o texto, ele é um texto fixo, eu não precisaria usar o label. Tá? Não precisaria usar o label. Eu poderia usar o texto, colocar o texto lá mesmo, sem usar o label, tá bom? Mas aí a gente vai vendo em outros exercícios mais para frente. Mas assim, já vocês conseguem enxergar isso de uma outra forma, né? E agora, para não ficar isso aqui assim feio, lá nós temos, né, fazer novamente, né? Vocês querem sim ou não, tá? Ok, nós vamos fazer alguma coisa semelhante a isso. Então nós vamos colocar do lado aqui do botão processa texto, nós vamos colocar aqui um botão runnet server. Ah, não tem que ser primeiro o runnet? Não, tanto faz, tá? A ordem das propriedades aqui, ela não altera em nada, tá? É que assim, eu sempre, como eu prefiro digitar o comando, né? O código para criar o objeto,
Então eu tenho por hábito já colocar o Ronet Server até para não esquecer, tá? Em vez de ficar arrastando e depois renomeando, tá bom? É a prática, vocês vão pegando, vocês vão acabar percebendo isso. Senão vocês vão ter que ficar renomeando, enfim. ID igual a btn limpa formulário, text igual limpa formulário. E aí, onClick igual cria novo evento. Muito bem, estou criando um novo evento. Olha só, ele vai colocar um outro botão aqui, tá? E aí nós vamos agora lá no código, lá no C#. Vamos lá no C#. Outra coisa importante. Ó, não sei se para vocês vai aparecer esse monte de erros aqui. Gente, para mim aparece esse monte de erro aqui. Não sei se é por conta da minha ida para o 2022 e voltei para o 2019. Enfim, eu fiz uma salada aqui para consertar os projetos que não foi fácil. Mas enfim, tá? Tá feito. E aí ele apresenta esses erros, que na verdade eles não são erros, porque assim, na hora que eu compilo, os erros somem. Tá? Então é referência, tem uma série de problemas aqui que não surtem nenhum efeito para mim. Tá? Então eu já estou avisando que se aparecer para vocês esse monte de erros aqui, tá? Você vai descobrir se isso aqui é um problema ou não na hora que você executar. Tá? Se você executar e ele der um erro, aí tudo bem. Agora, caso contrário, tá? Eu estou ignorando isso aqui, pelo menos por enquanto. Então vamos lá, olha aqui, ó, o limpa formulário clique. O que eu vou fazer? Eu quero limpar. Né? Então vamos lá, diz.txt nome.text é igual, eu quero limpar. Existe um recurso muito fácil, que é o quê? Abre e fecha aspas. Ele vai pegar e vai limpar, tá? Mas eu gosto muito, e até prefiro que vocês passem a utilizar string.empty, tá? String.empty. Vocês utilizando, tá, os recursos do string, tá? Ou seja, ele vai fazer com que seja limpo. Você não corre risco de que não entre nenhum caractere de sujeira aqui. E você garante que ele coloque um string empty, uma string vazia. Tá bom? Só vou deixar os dois para vocês verem que funciona do mesmo jeito. txt cpf.text igual string.empty. Muito bem. E aí eu quero limpar os labels também, né? Diz.lbl lbl nome.text igual string.empty. Diz.lbl cargo.text igual string.empty. Diz.lbl cpf.text igual string.empty. Pronto. Já criei aqui o código para limpar o formulário. Vamos lá, vamos executar. Ó, tá vendo? Executei, ó, some os erros, ó, 0 erros. Enfim, Microsoft ela deu uma relaxada em umas coisas ultimamente, mas Visual Studio continua show. Então, ó lá, vou selecionar isso aqui que já está guardado. Analista sênior, CPF. Processar textos. Pumba. Tá lá, fez direitinho o que a gente quer. Limpa formulário. Oxi! Eu limpei o formulário errado, cara. Eu limpei os labels errados, ó. Eu mandei limpar os labels aqui. Ai, caramba, era o corrigido. Ó, tá vendo só? Essas coisas acontecem aí só para tirar um sarro mesmo, né? Então, ó, é o corrigido. Cargo corrigido.
corrigido. Pronto. Eita, nós, viu? Vamos lá. E bom que essas coisas acontecem, né? Quando a gente está fazendo isso, porque aí já serve de experiência para vocês também. Então vamos lá. Nome, vou lá o mesmo. Aqui. Ok. Processar texto. Limpa formulário. Tá aí. Tá feito. Ok, então, pessoal. Próximo vídeo eu vou trazer para vocês os objetos com vetores. E aí vai ficar mais um pouquinho complicado. Porque a gente vai lidar com vetores. Eu vou explicar o conceito para vocês sobre os vetores, como que esses objetos trabalham, né? Aí você fala assim, pô, mas como que esses objetos trabalham, né? Que objetos são esses, né? A gente está falando da caixa de combo. Deixa eu colocar aqui para vocês verem aqui. A gente está falando aqui, olha só, tá? Do drop-down list, tá vendo? Checkbox list, checkbox, tá? Outros aqui que vocês vão utilizar, list box, tá vendo? Radio button, tá? Então vocês vão aprender a trabalhar com esses caras aqui. Então hoje vocês viram text box, vocês viram também o label, tá certo? E o button. E aí eu vou mostrar image button, né? Tem outras coisas bem legais. Além dessas ferramentas, existem as extensões Ajax, existem outras coisas que assim, eu não vou mexer com isso agora. Tem o image, tá? Image button. Então assim, existem outras coisas bem legais para a gente estar trabalhando, para vocês entenderem como funciona. E aí, o que eu vou deixar de tarefa para vocês? O que eu vou deixar de tarefa para vocês? Deem uma estudada em HTML, tá? Deem uma estudada em HTML. Eu gosto muito W3 Schools aqui. Eu gosto muito desses caras aqui, ó, Online Web Tutorials. Eles são muito bons, tá? Vocês podem ver, ó, vocês têm conteúdo de tudo aqui em cima. É fantástico. Até do próprio C Sharp, ó, tem tutorial de C Sharp aqui, tá? Então eu mesmo uso para TypeScript, para JavaScript, eu uso muito isso, para CSS, tá? Para HTML. Então o que eu vou deixar para vocês aqui? Aprender HTML, tá? Aprender HTML. Então aqui vocês têm aqui a introdução, vocês têm aqui vários comandos aqui de HTML, tá? E aí eu vou estar lidando com isso durante os projetos, tá? E aí eu gostaria que vocês já tivessem pelo menos o básico, tá? O que seria o básico? É entender o que são as demarcações, tá? HTML. O que é o que é o table? Tá, tables. Cara, tables é muito importante que vocês conheçam tables, tá? É muito importante que vocês estejam familiarizados com div, tá? E também eu acho muito importante que vocês também conheçam o CSS. E aqui tem CSS também, tá? CSS tem muito mais conteúdo, tá? Mas assim, se vocês conseguirem fazerem isso aqui por fora, tá? Sem que eu precise gastar o tempo fazendo o tutorial sobre HTML e CSS, eu agradeço. Eu acho bem bacana se vocês tiverem essa proatividade, tá? Que aí eu posso me dedicar à programação. Mas tudo bem, se tiverem problema com isso, ok, eu vou e passo alguma coisa. Aliás, eu sempre vou estar passando, né,
alguma coisa de CSS e HTML, mas assim, eu preferia que vocês não tivessem crus em relação a isso, tá? Mas é importante. E aqui tem o JavaScript, tá? Vocês nem precisam olhar nisso agora de JavaScript. Deixa eu passar a primeira vez que a gente usar um JavaScript com o ASP.NET, eu mostro para vocês, vou dar o exemplo, e aí vocês vêm aqui e tiram as dúvidas, vocês veem outras coisas como funcionam, mas não precisam fazer isso agora porque é muito conteúdo, tá? Eu gostaria mesmo que fosse o HTML e o CSS, tá? Que vocês fizessem, dessem uma estudada em cima disso, tá bom? Aí fala assim, outra coisa que normalmente perguntam, mas e para depurar isso aqui? Gente, para depurar isso aqui é exatamente a mesma coisa, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, eu vou colocar uma pausa no processa texto aqui, tá? Então, ó, vou pôr aqui, ó, um breakpoint aqui, ó, tá? Criei um breakpoint aqui no processa texto aqui, tá? Na primeira linha aqui, ó, no nome corrigido, tá? Então a gente vai executar. E aí a gente vai colocar lá, vai preencher o formulário. E nós vamos processar texto. Ó, pumba, parou. Tá vendo? Ele parou lá. E aí é aquilo, né? F11, ele entra aqui na função. F10, ele executa sem mostrar. A gente quer entrar aqui, certo? Então vamos ver o que acontece. Ó, limpa texto. Eu vou apertar um F11 aqui. Ó, ele veio aqui para a nossa classe. Ó, tá vendo? Ele está trazendo, ó, texto original. Está trazendo já o texto que está no nosso text box. E ele vai executar, ó, F10, ó. Tá vendo? Ele vai executar passo a passo. Tá vendo, ó? Passo a passo. No caso aqui, letra a letra, né, ó. N, o N não se enquadra aqui. Tá vendo, ó? Vai fazendo. No caso é o Gonçalves, né? Aqui, ó. Vamos lá. O, N, agora. Ó, cedilha. Opa, encontrou aqui, ó, cedilha, vai trocar pelo C, tá? E aí ele vai executar isso aqui, ó, F10, 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 Gonçalves, último. Texto limpo. Voltou aqui, F10, ó, ele vai fazer a mesma coisa agora com esses aqui. Então, assim, quem quiser depurar, até para ver ele funcionando, trabalhando linha a linha, eu acho legal. Tá? Mas isso aqui a gente sempre usa o depurador quando a gente está caçando erro, né? Aconteceu algum erro, a gente, opa, vamos ver o que aconteceu linha a linha, tá? Mas é isso. Tá bom, então, pessoal? Vou parar por aqui. Limpar nosso formulário aqui e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo que eu montar para vocês, vou colocar uma coisa lá, os objetos com os vetores, tá? E aí espero que vocês já tenham dado uma estudada em HTML e CSS. Tá bom, pessoal? Então, ok. Muito obrigado.